Nessa parte da aula, eu mostrarei as bases de acesso restrito. Sinahal, Aimbase, Scopus, Web of Science, ProQuest. Vou começar pela Web of Science. Mas eu farei o acesso dessa base como se eu estivesse fora da instituição. Então, ou eu posso utilizar a VPN, ou eu vou clicar em Periódicos CAPES, quando eu estiver fora da instituição, aqui não aparecerá o Unesp. Eu tenho que clicar em Acesso CAF, Acesso CAF, vou buscar a minha instituição, Unesp. Aqui eu vou selecionar a minha instituição e enviar. Nesse momento, eu estou já no domínio Unesp. Então, não preciso colocar @unesp.br. Vou colocar o meu e-mail institucional, marluce.bettini, a minha senha e vou clicar em entrar. Nesse momento, aparecerá Unesp. Então, agora eu estou logada com o meu e-mail institucional da minha instituição. No portal da CAPES, eu posso realizar a busca por assunto, bases e coleções, livros e periódico. Então, eu quero um artigo na íntegra, eu tenho o título da revista, é só eu clicar em lista de periódicos. Mas agora, eu quero realizar uma busca numa base da CAPES, que está indexada na CAPES. Então, eu vou clicar em lista de bases e coleções. Aqui, eu vou colocar web, eu já vi como escreve lá na página da biblioteca. E pesquisar. As bases de acesso restrito estão todas no portal da CAPES. Clico em pesquisar. Web of Science, coleção principal. Localizei a base. Clico em disponibilidade. Web of Science. Vou para a página da base. Recomendo já fazer o login. Então, eu tenho como criar uma conta e fazer o meu login. Porque a Web of Science, ela tem no campo, né, nos campos de busca, ela tem um limite de caractere. E quando eu estou logada, além de eu conseguir trabalhar melhor com esse limite, eu também tenho como salvar mais resultados. Então, aqui eu estou na coleção principal da Web of Science. Aqui tem outras bases, mas eu quero fazer nesta coleção principal. Aqui eu vou, então, selecionar meu conjunto. Vou colocar aqui. Vou pôr em todos os campos. Vou aumentar aqui mais um campo de busca. E vou selecionar meu segundo conjunto.
Vou colocar no segundo. Vou aumentar mais um campo de busca e colocar meu terceiro conjunto. Então, todos os campos end, e vou pedir para realizar a busca. 66 resultados. Aqui eu tenho os filtros, tipo de documento, ano, aqui autores, aqui eu tenho mais filtros, afiliações, mais 66 resultados, eu não vou usar nenhum filtro. Bom, eu quero salvar. Então, eu venho aqui em exportar. Aqui eu vou selecionar em qual formato eu quero salvar. Todos os documentos. Aqui, salva até 1000. E aqui, eu quero que apareça autor, título, fonte e resumo. E aí eu exporto. E aí eu tenho então acesso aos resultados. Volto. E vou colocar que eu localizei 66 resultados e não usei filtros. Vou aproveitar que eu estou na página da Web of Science busca avançada e vou fazer a busca no Cielo. Eu uso a biblioteca do Cielo via Web of Science. Só que na coleção principal da Web of Science eu usei a estratégia em inglês. No Cielo eu vou usar a estratégia em português. Então aqui onde eu encontro as bases, eu vou clicar na seta, vou selecionar Cielo, e vou pegar o meu conjunto primeiro. Vou colocar aqui. Adiciono mais um campo. E vou colocar meu segundo conjunto. Aqui. Vou deixar no geral, porque eu não sei quantos resultados eu vou localizar. Cielo, meus dois conjuntos, não vou customizar aqui, não vou colocar período. E aqui eu peço para realizar a busca. Eu localizei 25 resultados. Então, aqui eu tenho filtros, mais 25 resultados, eu considero pouco para usar filtros. Então, aqui eu tenho o título do estudo, em português e inglês, autores, título da revista, volume, fascículo e páginas, ano. Aqui eu tenho o abstract e aqui o full test. Mas eu vou primeiro salvar todos os resultados. Então eu clico em exportar. Vou escolher qual a extensão, todos os resultados. Observe que aqui não aparece o abstract. Então eu venho aqui no conteúdo da minha referência,
Seleciono o Abstract e Sports. E aqui então eu vou salvar ou migrar para o gerenciador de referência. Volto aqui no meu Word e vou colocar que eu recuperei 25 resultados, porque esse Word eu vou utilizar para eu incluir essas informações na minha metodologia e nos meus resultados. Principalmente se for revisão de escopo e revisão sistemática, porque eu preciso mostrar como eu localizei o meu N. E o meu N são os estudos primários localizados na literatura científica. Então, aqui eu já realizei a busca na Cielo, com a estratégia em português, na BVS, com a estratégia em português. Mostrei como é feito o acesso fora da instituição. Então, agora vou dar continuidade clicando no nome da base no site da biblioteca. Então, eu vou agora para Scopus. Então, aqui eu vou clicar em Scopus. Aqui eu tenho no formulário de busca rápida como selecionar o campo. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar os meus conjuntos. Posso colocar toda a estratégia? É que tem bases que tem limite de caractere. Então, eu já prefiro ir colocando conjunto por conjunto. Não colocar o end, porque o end já aparece na página, na interface. Aumentar aqui mais um. Para o meu terceiro conjunto. Aqui, as palavras aparecerão no título, no resumo e palavras-chave. Vamos ver quantos estudos eu vou conseguir localizar. E aqui eu vou clicar em buscar. Então, ele está buscando. Esperar carregar. Às vezes eu até dou um F5 para poder ir mais rápido na hora de carregar. Ou volto e peço para fazer a busca de novo. E eu recuperei 736 documentos. Bom, eu vou usar filtro. Então, eu vou falar que eu quero que as palavras estejam no título do documento, porque eu recuperei bastante. Aí, se fosse para um estudo de escopo de revisão sistemática, você considera 736 muitos resultados? Tudo vai depender do assunto, tudo vai depender da pergunta, tudo vai depender do desfecho. Mas, para esses dois tipos de estudo, eu utilizo muito pouco filtro, ou seja, eu utilizo pouquíssimos filtros. Aqui eu vou colocar no título e vou pedir para refazer a busca. Um documento, aí eu diminui drasticamente. Então, eu vou pedir que as palavras apareçam no resumo. Então, os filtros precisam ser usados com parcimônia também. Senão você perde resultados. 53, está bem. Bom, aqui tem mais filtros, área, tipo de documento, idioma, palavra-chave, país, tipo de fonte,
Ah, eu quero só journal, só revista. Então, aí fica a critério, dependendo do tipo de estudo. Bom, vou selecionar todos, exportar. Aqui, o que que eu preciso fazer para eu conseguir salvar? Eu venho, crio uma conta, isso eu posso fazer até na hora que eu acesso a Scopus. Aqui eu estou usando o meu e-mail institucional. Aqui eu vou colocar minha senha do meu e-mail institucional e faço o meu login. Então, é preciso fazer o login para salvar os resultados da Scopus. Então, você pode já, entrou na página da Scopus, já pode então fazer o seu login. Deixa eu agilizar aqui novamente. Para ir mais rápido. Busca. Palavras no resumo. No resumo. No resumo. Agora eu estou logada. Agora eu consigo salvar. Seleciono tudo. Exportar. Vou escolher então em qual formato eu quero salvar. Vou colocar todos os campos. Então, a estrutura da referência, da citação da Scopus, aparecerá todos esses campos. Exportar. Aqui ele está preparando o arquivo. E aqui, então, eu tenho o arquivo da Scopus. Então, reforçando ou lembrando que é importante já inicialmente fazer o login. Utilize o e-mail institucional. Use filtros com muita parcimônia. E aqui nós temos os resultados que seguem mais ou menos a estrutura das outras bases. A estrutura da referência, que é título do artigo, autores, título da revista, volume, fascículo, ano, páginas, o abstract e aqui aparece também para ir para a publicação e ver se tem o full text. Então, se eu estiver procurando um artigo específico, quando eu clico aqui para ir para a publicação, aí ele vai me remeter para a publicação. Agora eu vou mostrar a Embase. A Embase traz muitos periódicos europeus, já o PubMed, periódicos americanos. Então, aqui é a página da Embase. Vou realizar a busca por conjunto. Então, aqui eu vou pôr meu primeiro conjunto. E aqui nessa canetinha, eu vou falar que eu quero que apareça inicialmente em todos os campos. Vou adicionar mais aqui uma linha. Vou pegar meu segundo conjunto. Vou inserir. Aqui já está o end. Aqui. Todos os campos, aí ele já abre a linha. E vou colocar outro conjunto. Então, aqui, todos os campos, todos os campos, todos os campos, 1.311 resultados. Já vi que tem bastante. Então, aqui eu quero só uma revisão da literatura,
Então, eu vou colocar que as palavras estejam no título, porque daí eu sei que são resultados bem mais afins. E o meu trabalho não é de revisão sistemática, não é ensaio clínico, não é estudo observacional, não é escopo, então é algo mais simples. Pouco, um resultado. Então, eu vou pegar título e resumo, título e resumo, título e resumo. 75, muito bom. Então, aqui eu vou clicar para mostrar os 75 resultados. Aqui eu tenho filtros, gênero, tipo de estudo, publicação, faixa etária. Então, aqui eu tenho vários filtros, mas 75 resultados, muito pouco. Aqui, se eu quiser ter acesso ao artigo na íntegra, então ver o full teste do artigo, mas eu vou salvar tudo. Então, eu vou entrar aqui para eu selecionar o número de resultados, 75. Aqui eu vou exportar, porque quando eu exporto, eu consigo escolher o formato. Vou salvar no meu desktop, então não será com formato RS. Eu vou então no formato texto. Aqui eu seleciono todos esses campos para aparecer na estrutura da referência. Posso optar em não querer esse último. Então, eu quero o abstract, palavras-chave, autores, resumo, título, e aí eu vou clicar aqui em exportar. Então, aqui eu clico em exportar. E aqui o download. E aqui eu tenho os resultados da Embase. Então, aqui foram 53 resultados na Scopus. Foram 53 resultados, e o filtro palavras no resumo. Ah, não, aqui foi 75 na Embase, palavras no resumo e título. Na Scopus, 53 resultados, filtro, palavras no resumo. Deixa eu pôr aqui no título para ficar igual, título e resumo. Então, eu fiz na Scopus, na Embase, na Cochrane foram 24 ensaios clínicos e 2 revisões. Foram 26 resultados e eu não usei filtro. Agora nós vamos para o ProQuest. Vou clicar aqui em bases de dados, ProQuest. Vou fazer o meu login, mesmo estando dentro da Unesp, Bom, então aqui eu tenho, deixa eu clicar novamente aqui, busca avançada, busca básica,
Então, observem que na busca básica, eu não tenho como escolher onde eu quero que as palavras estejam. Então, eu já vou clicar aqui em pesquisa avançada. Vou dividir os meus conjuntos. Vou pegar o meu segundo conjunto. Adicionar mais uma caixa de busca. Terceiro conjunto. Em qualquer lugar inicialmente e vou clicar em pesquisar. R$870. Muitos resultados. Aqui eu tenho filtros, mas eu vou pegar aqui modificar pesquisa. Primeiro eu vejo em resumo. Eu sempre padronizo para todos os conjuntos o mesmo filtro, mas não preciso padronizar para todas as bases. Isso vai depender do número de cada uma. E pesquisar. Drasticamente caiu o número de resultados. Modificar pesquisa. Se utilizando o Abstract eu conseguir apenas 4 resultados, nem vou colocar título, porque daí vai filtrar mais ainda. Então, a minha terceira opção é todos os assuntos e indexação. Todos os assuntos, indexação, todos os assuntos, indexação. Pesquisar. 5 resultados. É isso que eu vou ficar. Bom, descendo a página do ProQuest, eu tenho como colocar que eu quero 100 resultados por página. Aqui eu obtive apenas 5, mas isso facilita muito. Então, eu venho e coloco que eu quero 100 resultados por página. Aqui eu vou selecionar os resultados, clico aqui nos 3 pontinhos, escolho o formato que eu quero salvar. Então, vou colocar aqui, eu quero formato RS. Clico aqui. E aqui, eu continuo para que os meus resultados sejam migrados para o EndNote. Vou voltar aqui e modificar pesquisa, qualquer lugar. Se eu recuperar mais de 100 resultados, então o que eu preciso fazer? Selecionar 100 por página. Seleciono, clico, escolho o formato que eu quero salvar. Aqui, vou deixar apenas texto. Continuar. Espero carregar.
E aqui eu tenho os resultados da ProQuest. Aí o que que eu preciso fazer? Eu retorno, desfaço a seleção, vou para a segunda página, espero carregar, seleciono, clico para salvar. Salvei a segunda página, desfaço a seleção, vou para a terceira página e vou repetir a operação até finalizar, até salvar todos os meus resultados. Mas aqui então eu vou colocar que na ProQuest eu recuperei 5 resultados e o filtro que eu considerei foi palavras no assunto principal, indexação. Copio igualzinho a base mostra. E agora a última base é a Sinarral. Volto para a página da biblioteca. Vou clicar aqui em Sinarral. Clico aqui em EBSCO. Aceitar. Aqui em todas as bases de dados, eu vou clicar, desfaço a seleção e vou selecionar Sinarral. E aqui eu clico em selecionar. Aqui eu tenho então formulário de busca rápida, mas eu não tenho campo. Então, para eu limitar, eu vou clicar aqui em busca avançada. E vou separar os meus conjuntos. Todas essas bases, observe que a estratégia foi em inglês. Porque independente do idioma original, as informações da citação e o resumo aparecem em inglês. Bom, todos os campos, buscar. 68. Não vou usar mais filtros, porque eu acabei tendo um número pequeno, mas deixa eu só retornar aqui para mostrar que aqui tem filtros na Sinarral. O que a Sinarral tem que é um pouco trabalhoso? Ela só salva de 50 em 50. Então, primeiro eu vou pedir para mostrar 50 por página. Vou carregar todas as páginas clicando em mostrar mais resultados. Então, eu preciso carregar todas as páginas. Nessa setinha, eu vou clicar e vou para o início da página.
Aqui eu vou selecionar as primeiras 50. Vou clicar aqui em citar. Aqui eu já escolho o formato Vancouver. Exportar. Vou escolher aqui o formato RS. E aqui eu tenho, então, os meus resultados. Salvei os 50 primeiros documentos. Agora eu fecho. Desfaço a seleção, senão a base subentende-se que é para gravar sempre as 50 primeiras referências, os 50 primeiros documentos, e vou para a segunda página. Seleciono a segunda página, clico na seta, no início da página clico em citar e vou repetir a operação. Se eu tivesse mais páginas, depois de salvar a página 2, eu desfaço a seleção, vou na terceira página, deixa eu só aumentar aqui, vou finalizar, vou buscar, só para ficar bem claro. 74 documentos, não. Vou fechar esse e vou deixar esse. Só para mostrar. Então, vou pôr aqui título, assim tem menos, buscar, 827. Então, o que que eu preciso fazer? Carregar a segunda página. Carregar a terceira página. Então, eu vou carregando todas as páginas antes de iniciar a gravação. Clico aqui sempre nessa setinha. Seleciono 50 primeiro. E vou, primeiro escolho aqui, Vancouver. Exportar. Formato e migro para o meu gerenciador. Fecho. Vou agora na segunda página, seleciono a segunda página, deixa ele só carregar. Não desfiz a seleção, então ele já deu conflito, isso é bom. Agora eu vou para a segunda página. Então é um alerta, isso é bom. Segunda página, selecionei, clico na seta. Vou salvar a segunda página. Após realizar a operação, eu fecho, desfaço a seleção e vou para a terceira página até eu salvar todos os meus documentos. Então, aqui, terceira página, vou para o topo da página e vou repetindo a operação. E aqui, então, nós ficamos
com 68 resultados. E aqui eu coloco o filtro. Primeiro filtro que nós utilizamos foi, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver uma coisa, busca avançada, deixa eu ver se ele guardou. Não. Busca avançada. Foi palavra no título, porque tinha dado, lembrei, filtro, palavras no título. Ao migrar todos os resultados para o gerenciador, eu coloco aqui quantos resultados eu recuperei em cada base, quantos são duplicados, peço para o gerenciador remover as duplicadas e aqui eu coloco então os resultados que eu vou então ler o título, o resumo, para ver se eu vou excluir ou não. Aqui na página da biblioteca, no campo manuais, aqui eu tenho pesquisa em bases de dados na área das ciências da saúde multidisciplinares. Após realizar a exclusão dos estudos, eu tenho outro manual que é Dicas para procurar artigos científicos gratuitos com o texto completo. E aqui também eu tenho uma ferramenta que é o Ryan, utilizada para excluir os resultados. Obrigada.